Boa noite, comunidade de brasileiros ao redor do mundo. Chegou mais uma quarta-feira à noite, é dia de batata quente. E hoje, uma quarta-feira histórica, o dia em que o Brasil comemora 200 anos da sua independência do domínio português. Um dia cheio de celebrações no Brasil, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, onde tem brasileiros. E a plataforma Focus Brasil, na verdade, não é uma plataforma apenas nacional nos Estados Unidos, mas onde tem brasileiro ao redor do mundo, a gente procura trazer informação. Nós temos contribuidores de Portugal, de Londres, na Inglaterra, da Austrália e de várias partes do mundo, da América Latina, na África e muito mais. Hoje eu quero começar da mesma maneira que a gente começa todos os Batata Quentes, pedindo para quem está entrando nesse momento para dar um like e compartilhar para mais gente acompanhar. É muito importante que os amigos dos amigos também participem. Hoje nós estamos a 25 dias do primeiro turno da eleição presidencial no Brasil. É o tema mais quente do nosso país hoje. Hoje foi ainda mais por causa das celebrações do 7 de setembro, com multidões indo às ruas para apoiar majoritariamente o candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro. Os outros candidatos também fizeram as suas manifestações e muito criticando também o presidente e, ao mesmo tempo, falando sobre a importância da data. Bom, o nosso tema de hoje é o seguinte: elas são mães, elas são avós, elas são professoras, são médicas, enfermeiras, pacientes e tudo que elas quiserem ser na vida. Mas nessa época do ano, elas são eleitoras. A cada 4 anos, elas também decidem o futuro da nação. Eu estou falando das mulheres brasileiras que há menos de 100 anos, mais precisamente há 90 anos, conquistaram o direito de votar no sufrágio de 1932. E esse voto hoje não é só disputado, como também é um voto majoritário, porque as mulheres são a maioria da população brasileira hoje. Para falar sobre esse tema, qual é realmente o presidente ou a opção para a presidência de candidato mais preparado para atender os anseios das mulheres? Afinal de contas, os desejos das mulheres são, na verdade, diferentes dos homens ou elas querem as mesmas coisas que todo mundo quer? Para falar sobre isso, a gente juntou um timaço de mulheres, né? Justamente porque o tema pede, para falar sobre a mulher e a importância do voto dela. Será que ela, mulher brasileira, que vai decidir a eleição presidencial esse ano no Brasil? Então, deixa eu começar anunciando as nossas convidadas de hoje. Começando de Boca Raton, na Flórida, ela que é advogada no Brasil, especialista em direito digital. Nos Estados Unidos trabalha como Case Support Specialist, é colunista do jornal Gazeta News. Embora atue em diferentes áreas, seu foco sempre foi em direito, comunicação e inovação. É a Cris Bianchi. Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês nesse dia tão especial de 7 de setembro. Muito bom você estar aqui, pelo menos enquanto eu estou apresentando o Batata Quente, desde que eu comecei, é a primeira vez de você conosco aqui. Eu estou muito feliz, eu espero que seja a primeira de muitas, tá bom, Cris? Claro, só chamar. Com certeza. Nós temos da nossa região aqui de Boston, eu também estou falando da área de Boston, ela que é comunicadora, profissional organizer, instrutora, criadora do método SEDDE de organização, vice-presidente da ABI Inter, Associação Brasileira de Imprensa Internacional, vive nos Estados Unidos há 24 anos. Ela é dona do bazar Mara's List, é a Mara Rúbia, São Filipe. Boa noite, Mara. Boa noite, Eduardo Oliveira. Boa noite a todos. Um prazer enorme poder falar com vocês nesse dia tão significativo hoje, 7 de setembro. É verdade, dia de independência, e a gente que vem para essa terra aqui, você veio para a mesma área que eu, a gente procura independência, principalmente financeira, né, Mara? Também. Obrigado por estar aqui conosco. E também temos hoje de São Francisco, na Califórnia, onde lá nesse momento são 5h05 da tarde. Ela que é mestra em educação pela San Francisco State University, com bacharelado em Humanidades e Estudos Culturais pela Universidade Dominicana da Califórnia. Ela é cofundadora da IBEC, Instituto Brasil de Educação e Cultura. Então é do IBEC. É uma veterana nossa aqui, é a Valéria Sácia. Boa noite, Valéria. Boa noite, Eduardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente hoje, falando sobre um tema quentíssimo
e no dia da independência do Brasil, 200 anos de independência. Muito bom. Obrigada. É verdade. Muito obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui, Valéria. Tenho certeza que o seu conhecimento vai enriquecer muito também. Bom, vamos começar falando sobre os temas que mais atraem as mulheres nesse ano da eleição. Já já nós vamos falar do 7 de setembro, sim, nós temos até uma parte do discurso do presidente Bolsonaro para tocar no que toca às mulheres, né? A gente vai usar essa parte para falar. Mas o primeiro tema que eu queria puxar, até para a gente dar a base da nossa conversa de hoje, é o seguinte: quais são os temas que, na visão de vocês, tem mais atraído a eleitora mulher? Será que a mulher quer as mesmas coisas sobre o Brasil que os homens querem? Ou tem diferenças? E que diferenças são essas? Essa vai ser a única pergunta que eu vou fazer igual para vocês. Depois a gente vai separar os temas. Vamos começar, então, pela Mara Rubio, aqui em Boston. Quais são os temas que você acha que a eleitora brasileira mais está prestando atenção nessa eleição, Mara? Eduardo, eu vou falar um pouco por mim e talvez por pessoas que possam ter o mesmo perfil que eu, ou parecido, e então se interessariam também por esse assunto. São o tema de respeito pela mulher, o tema de respeito e pelo fortalecimento das famílias. Esses são temas que, sim, me atraem muito. Nesta pauta, eu votaria. Eu acho que as mulheres brasileiras, elas precisam realmente ser mais ouvidas, e a questão da violência contra a mulher tem sido um problema tão grave. Nós que somos brasileiros morando nos Estados Unidos, a gente acompanha, infelizmente, as duas realidades, né? E a gente tem visto um assombroso crescimento dessa violência contra a mulher e talvez um ataque, até frontal mesmo, contra a figura da mulher. Então, eu acho que esses são pontos importantes. Valorização da mulher como um todo, a questão da violência doméstica, violência contra a mulher de modo geral, e dos direitos da mulher. Interessante, porque nós tivemos recentemente aqui um caso, semana passada, em Rayane, só para repercutir o que a Mara está falando, que o marido matou a sua esposa e se matou no banheiro de uma casa no Cape Cod, região praiana aqui. A família estava 8 anos aqui, então isso é um tema que, onde tem brasileiro, infelizmente tem esse tema que é a violência contra as mulheres. E para você, Cris Bianchi, quais são os temas que a mulher eleitora brasileira mais está considerando nessa eleição? Eduardo, eu me preocupo muito com a educação. Eu estou atrás de educação, entendeu? Porque eu acho que a educação é a base de tudo. E como eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho prestado muita atenção em pesquisas sobre o perfil do eleitor no exterior. Eu recebi uma pesquisa do Miguel Camilten, que ele fez, que com relação ao grau de instrução, 130 mil eleitores no exterior se consideraram analfabetos. Então, você veja como é grave esse fato de não ter educação, sabe? Para mim, é a base de tudo. Eu acho que a educação, o povo que tem educação tem menos violência, tem menos crimes, tem muita coisa de bom para quem tem educação. E quando falta educação, acaba tendo vários problemas sociais e tudo acaba influenciando. Para mim, a educação é a base de tudo. Eu quero educação. Não abro mão da educação. É isso. Interessante. Esse é um tema também bastante discutido no Brasil. A gente vai falar mais sobre ele. Eu sou filho de uma professora e diretora. Sei muito bem como que é isso, porque nem sempre os educadores têm o ouvido dos políticos. Às vezes falta tudo nas escolas públicas do Brasil. E para você, Valéria Sasser, você está num estado, só para comparar, onde a educação é muito valorizada, as maiores universidades estão aí, na Califórnia, junto com Boston e um pouco da Flórida também. Qual o tema que você acha que mais as mulheres brasileiras estão olhando para escolher o candidato nessa eleição? Além dos temas que as colegas elencaram, e que eu concordo, que passa nas cabeças das mulheres do Brasil, eu acho que a economia, de uma forma geral, está passando na cabeça delas, porque muitas são chefes de suas famílias no Brasil.
São mães solos que têm que criar e cuidar e fazer acontecer. São mães que precisam alimentar seus filhos. Com esse aumento da fome novamente no Brasil, é mais uma questão. A economia cobre vários desses campos em que as mulheres estão sentindo dificuldade no Brasil. Como nós somos ainda as principais cuidadoras de nossas casas e de nossas famílias, esse tema, para mim, impacta diretamente na qualidade de vida das crianças, na qualidade de vida das mulheres. Muito da violência doméstica vem da dificuldade financeira, muito da dificuldade educacional vem da criança que precisa trabalhar e sair do ambiente escolar. Então, eu me preocupo bastante com a economia de um modo geral e gostaria muito que as compatriotas prestassem atenção nesses detalhes na hora de votar. Isso vai fazer a diferença na vida delas, de um modo geral. Então, economia, educação e segurança da mulher são os 3 temas que vocês listaram aqui. Tenho certeza que as pesquisas estão refletindo isso. Teve uma pesquisa, se eu não me engano, foi Quest ou IPEC, porque eu tenho lido muita pesquisa que falou que educação e saúde para a mulher está na frente de, por exemplo, corrupção, é um tema que a gente vai falar. Bom, eu queria pedir licença para vocês para revelar a tendência de vocês por enquanto, mas, ao mesmo tempo, todo mundo é livre para mudar dessa tendência, para a gente começar a falar dos temas. Por exemplo, eu ainda sou indeciso, eu ainda não tenho um candidato, estou de olho. Para ser até justo com vocês, para não falar que eu estou expondo só a opinião de vocês, eu estou indo mais tendendo a Ciro Gomes, quem eu votei na eleição passada, mas eu ainda não sei se votaria nele, até porque tem a questão do voto útil. Se eu votar no Ciro Gomes, eu ajudo quem? Ajudo Lula, ajudo Bolsonaro, então eu estou pensando aí. Só para abrir. A Mara Rubia estava pensando em dar uma chance para um novo candidato, que é o Pablo Marçal, que, infelizmente, essa semana a candidatura dele foi impugnada pelo TSE. A Valéria está mais tendendo a votar para o Lula, e a Cris Bianchi, apesar de não ser conservadora ou religiosa, está tendendo mais a votar para Jair Bolsonaro. Então, com isso, a gente vai estabelecer os temas a partir de agora. Mara Rubia, primeiro, por que você queria Pablo Marçal e não um dos candidatos conhecidos? E agora que ele não está na disputa, qual a sua tendência agora de apoio nesse momento, há 25 dias da eleição? Bom, Eduardo, em primeiro lugar, eu sou anti-Lula. Então, isso daí já responde algumas das perguntas. Eu acho que o Lula teve todas as suas chances de poder mostrar que era aquilo que muito o Brasil esperou dele. Ele e a administração dele e os parceiros e os políticos envolvidos, eles tiveram um momento deles de mostrar para o Brasil, e afinal foi uma decepção do tamanho do mundo. Então, definitivamente, eu não votaria no Lula. O Pablo Marçal, eu conheço o Pablo Marçal da internet, que é de onde ele é mesmo, e já o sigo há mais de 3 anos. Fiz alguns dos treinamentos dele, e eu posso dizer que realmente uma pessoa com a visão de mundo, com a visão de crescimento humano, com a visão de percepção da realidade, do desenvolvimento humano, como o Pablo Marçal, eu acho que seria um diferencial muito grande nesse país. Porque, como ele mesmo disse várias vezes, o Brasil, infelizmente, está nessa polarização. Eu já comecei dizendo que eu sou anti-Lula, mas o que está assim hoje, quem é Lula tem que odiar Bolsonaro. Quem é Bolsonaro automaticamente odeia Lula. Eu não sou assim. Mas a polarização do Brasil é assim. Então, eu acho que, infelizmente, com a candidatura, com toda a sujeira que a política já é mesmo, e que ainda acabou acontecendo com a candidatura do Pablo Marçal, perde muito o Brasil. Quando ele sugere, por exemplo, que o plano de governo dele era o VEM, né, o famoso VEM, a virtualização, tem que odiar Bolsonaro, e mudança do plano de governo dele era o VEM. Estou ouvindo um eco aqui. Alguma interferência aí, produção? Olha aqui. Bom, mas então, virtualização, empresarização e mudança de mentalidade. Eu acho que isso fala muito para o Brasil.
A virtualização é isso mesmo, é de tecnologia e mais tecnologia para altera a vida estrutural do país inteiro como um todo. A empresarização, ela te empurra para frente, de alguma forma, e não é só no fato de você, por exemplo, ter que virar um empresário, um empreendedor. Quando você é empurrado para sair do nível que você está e partir para um próximo nível no seu trabalho, no seu desenvolvimento, no seu desempenho, no cuidado com a sua família, o Brasil cresce automaticamente quando as pessoas entendem isso, que é a mudança de mentalidade que o Pablo Marçal propõe. Então, eu sou muito a favor dessa mudança de mentalidade. Então, como o Pablo Marçal está fora, você ainda não está decidida, você já sabe que não vai votar no Lula, não está decidida em qual. Não, Lula eu não voto. O Pablo Marçal não estando, eu voto no Bolsonaro. Okay. Eu sou simpática ao Bolsonaro. Já sempre fui, e eu sou simpática a ele, e ao trabalho que ele vem fazendo no Brasil, conseguindo ficar em pé e vivo até hoje contra tudo que foi feito e é feito, jogado e espremido, e a pressão em cima do Bolsonaro esses anos, infelizmente. Então, admiro e votaria nele. Certo. Valéria Sassi, Lula já foi presidente 2 mandatos. Como é que é o recorde dele, na sua opinião, em relação aos assuntos para as mulheres? E por que você decidiu apoiar ele dessa vez? Okay. Vou falar como uma eleitora que reside no exterior. Nesse ano de 2022, nós somos maioria as mulheres no exterior. Somos 58,54% dos eleitores no exterior. O total é 697 mil e uns quebradinhos de eleitores, mas nós somos 408.055 eleitoras habilitadas a votar nesse pleito. E a questão do Lula. Então, falando a partir dessa perspectiva, é comum e natural que imigrantes, de um modo geral, tomem um sentido conservador. Inclusive, isso acontece com várias comunidades. A comunidade portuguesa, muitas pessoas defendiam o ditador Salazar, por exemplo, e até hoje falam dele. Então, é uma tendência natural, movida pela nostalgia, por lembranças de outras coisas que, no nosso caso, o Brasil realmente parecíamos ter uma vida melhor no passado. Então, a questão do Lula, para mim, vem nessa perspectiva de eleitora no exterior, porque ele abriu um canal de comunicação com todos nós no exterior. Durante o governo dele, nós tivemos voz, diálogo, propostas, muita coisa aconteceu na rede de brasileiros no exterior, e eu fiz parte disso desde 2008. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando, a questão do diálogo, e que essa administração federal, quando entrou em 2019, foi uma das primeiras atitudes que ele tomou, foi eliminar todos os colegiados de orientação ao governo, então, de propostas ao governo. No caso dos brasileiros no exterior, nós custávamos uma passagem a cada 2 anos para conversar com o governo. Todo o resto a gente fazia de forma voluntária no exterior. Acho que poucas pessoas entenderam isso ao longo da história, mas ninguém recebia para articular e para promover políticas públicas de interesse das comunidades no exterior junto ao governo. E esse canal de conversa foi cortado, e cortado absolutamente. Ora, se nós mandamos mais de 7 bilhões de reais por ano para o Brasil, se nós trabalhamos como embaixadores informais da cultura brasileira e da língua portuguesa no exterior, por que nós não temos, nós somos mais pessoas, mais eleitores, esses 697 mil, são um número maior de eleitores que estados como o Amapá, como Roraima, e por que nós não estamos ouvidos, não estamos sendo ouvidos? Por que não há esse diálogo? Então, essa é uma das razões pelas quais eu vou votar no Lula, porque ele definitivamente, inclusive, está no item 102 do plano que ele publicou, está público, qualquer um pode confirmar, em que ele já está olhando e escutando a gente no exterior. Essa é uma das razões. Interessante. Daqui a pouco nós vamos tocar uma parte do discurso de Jair Bolsonaro hoje,
em Brasília, em que ele fala das mulheres, inclusive fala da própria esposa e pede até para comparar as primeiras damas. Essa parte vai ser pensada porque é o tema do nosso Batata Quente de hoje. A Cris Bianchi, uma pesquisa Quest de ontem, saiu ontem, diz que Bolsonaro tem rejeição entre as mulheres de 58%. Por que você acha que isso acontece? E será que as pesquisas não estão refletindo a realidade? Não, eu acho que ele é polêmico mesmo, e assim, tem coisas que é difícil a gente entender no primeiro momento. Por exemplo, vamos falar com relação à educação, né? Então, foram feitos vários cortes, universidades federais, assim, receberam cortes de verba, tá? Eu, particularmente, na minha família, eu tenho vários familiares que são funcionários públicos justamente de universidades federais. E eu pude ver de que maneira ocorreram esses cortes. Então, eles me falaram assim, às vezes a gente tinha uma reunião em outro estado e a gente precisava ir para esse estado, então a gente tinha passagem de avião, estadia, a reunião era na sexta, nós ficávamos até segunda e passávamos o fim de semana lá, curtindo o fim de semana. Hoje não tem mais essa verba, porque agora as reuniões são online, são por videoconferência. Então, essa verba foi cortada. Então, assim, precisa entender aonde que vai afetar esse corte. Esse corte vai afetar de coisas que já eram supérfluas, não diretamente no ensino e nos alunos. Então, assim, tinha muito dinheiro que ia para a educação que era desperdiçado. Dinheiro público, dinheiro pago com impostos dos brasileiros. Então, agora, esse desperdício que realmente era passado para a educação, não tem mais. Agora, essas reuniões são online, aquele funcionário público não vai mais passar o fim de semana curtindo e dizendo que é a trabalho, entendeu? Então, assim, eu acho que o desperdício foi cortado. Então, tem que ver aí, tudo bem, quando você vê na televisão, foi cortado o dinheiro da educação, você já acha, meu Deus, então agora não vai ter mais professor, não vai ter mais merenda escolar, mas precisa entender de onde que veio esse corte. Então, eu acho importante as pessoas pesquisarem como que foi feito mesmo esse corte e em que parte que vai afetar. Eu acho que é um pouco disso, eu acho que o Bolsonaro está sendo um pouco mal interpretado em algumas coisas, mas não estou defendendo ele e também não decidi meu posicionamento e nem sei ainda quem que eu vou votar. Eu fiz uma tabela, coloquei o nome de todos os candidatos e coloquei propostas. Até o dia das eleições, ele pode me convencer ou não. Interessante que essa questão dos cortes no governo pois é algo importante, até porque tem a visão do conservador e a visão do mais liberal. Mas o Bolsonaro fez campanha falando que ia cortar gastos desnecessários e a pandemia também mostrou que o dinheiro do governo, como estava dando para auxílios, precisa cortar de algum lugar também. Bom, eu queria agora, já que a gente encerrou a segunda rodada de perguntas, primeiro dar uma passada aqui nos nossos participantes, daqui a pouco nós vamos tocar, então, a parte do discurso do Bolsonaro. A Sueli Gucci está no Japão e está dizendo o seguinte, em 7 de setembro, ao invés de idolatrar um bando de políticos megalomaníacos e corruptos, deveriam lembrar da Leopoldina, Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa e outras heroínas que lutaram pela independência do Brasil. O Kildare Cunha está dizendo, o que pensar de mulheres que idolatram a Anitta? O Dário só está falando, fala Eduardo, a Cida Coelho está dizendo, irei votar também no Bolsonaro. Paulo Santamaria está dando boa noite, pessoal que tiver pergunta pode fazer aqui. Olha só, vamos tocar agora a parte do discurso do Bolsonaro em Brasília. Há que se diga que, entre todos os candidatos, o Bolsonaro é o que mais atrai o povo para a rua, isso é inegável, tá? E, ao mesmo tempo, é o que mais é criticado pelo que ele fala, que está fora, talvez, de um ambiente de discurso escrito. Quando ele improvisa, ele fala algumas coisas que é criticado. Vamos ouvir, então, produção, essa parte do discurso em que ele fala das mulheres, fala da própria mulher e pede para comparar as primeiras damas. Vamos ouvir. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações,
até entre as primeiras damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não. Muitas vezes ela está na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de serem felizes: procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. Bom, essa foi a parte que deu uma polêmica danada nas redes sociais. Tem tanta coisa para unpack, desempacotar disso aí. Valéria Sácia, ninguém engana uma mulher, ainda mais quando é a própria esposa. Você sentiu sinceridade quando ele falou de procure uma princesa. O beijo foi muito teatral ou foi natural? E o que você acha da parte do imbrochável, quando ninguém perguntou se é ou se não é? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Poxa, põe batata quente nisso. Eu estou com umas 10 batatas quentes na mão nesse momento. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, imbrochável é... Gente, isso é muito baixo nível para ser falado num palanque. Primeira coisa. Segunda coisa, vamos à comparação entre as mulheres. Me dá até coceira na cabeça enquanto vou falar nisso. Vamos falar na comparação entre as mulheres. Primeiro e acima de tudo, Janja não é primeira-dama. Ela está casada e acabou de casar com um candidato. Ela nunca esteve com o Lula quando ele foi presidente. Vamos falar de princesa. O que é princesa, né? Porque a direita radical do Brasil, e Bolsonaro é um radical de direita, todos falam que as mulheres são mais bonitas, olha, as esquerdistas que são feias. Desculpa, não sou feia, nem um pouco. Então, vamos lá. Sou progressista. Mas tirando piadas à parte, o Lula casou com uma pessoa lá no passado e essa pessoa morreu dando à luz. Aí ele casou com uma segunda pessoa, com quem ele ficou casado 30 anos. E agora, que ele é viúvo novamente, ele casou com a nova esposa. Ok. Ele não traiu ninguém com ninguém, ele não passou de uma esposa para outra, não tem filhos com várias pessoas. Então, quando ele fala de princesa, quem tratou quem como princesa? Ele traiu, o Bolsonaro traiu a primeira mulher com a segunda com a terceira, arrumou essa daí, tem filho com um monte, a família toda quebrada, cada uma pessoa vem de um lado, cada um faz uma coisa, e fora toda a questão criminal que a família caminha junta. Então, falar de princesa e fazer tudo que ele fez é complicado. Ele desonrou a filha ao dizer que ela é que ele deu uma fraquejada ao ter uma filha. E para piorar as coisas, não é apenas o que ele fala e nada disso de primeira-dama, porque a gente não está falando de primeira-dama ainda. Lula ainda não ganhou, vai ser a Janja primeira-dama, mas ele ainda não ganhou. Então, ontem mesmo, esse presidente do Brasil ataca uma jornalista mulher, novamente, a Amanda Klein, durante uma entrevista, ao vivo. E fala, o marido dela é seu eleitor, por que você está me acusando disso? Ela fez uma pergunta sobre os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Que o valor é muito maior que qualquer triplex que possa ter acontecido no passado, no outro, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa olhar com cuidado. O discurso não corresponde ao que ele fala. Ele está tratando essa como princesa, ele tratou as outras como princesa. O que é isso? O que é casar com uma princesa? Então, uma mulher que é bonita ou que se cuida tem mais valor do que uma mulher que não pode se cuidar? E a pessoa que tem 5 filhos e não tem emprego tem que alimentar todo mundo? Como é que é isso? É princesa também?
Por que ele chama de princesa? Então, a gente tem problemas graves nessas falas, tem problemas estruturais de preconceito e desvalorização feminina ali. É muito grave isso. Bom, obrigado, Valéria. É só uma parte do discurso. Mara Huber, para ser justo, já que você declarou que você está mais tendendo a Bolsonaro, o que você achou dessa parte? Às vezes, o que o eleitor do Bolsonaro diz é o seguinte: ele só estava brincando e as pessoas levam muito a sério. Mas ele é o presidente da República, né? Quer dizer, a gente está levando a sério também o cargo. E o que você acha dele falar, fazer corinho, que é imbrochável? Quer dizer, não é algo muito pessoal demais para um presidente falar diante de milhares de pessoas? Eu acho que não é, né, que não é de bom tom assim o que ele fez. Agora, eu reparando a personalidade. Desculpa, no momento eu estou aqui no Brasil e eu acabei de chegar, eu estou meio perdida, tá? Tem hora que as palavras me fogem. Não sei se é o temperamento, eu diria, do Bolsonaro é muito interessante. Ele é um sanguíneo, isso a gente vê. Ele é uma pessoa bem sem paciência. Eu sou assim. Acho que as pessoas têm o direito, inclusive, de ser, elas não precisam ser mal educadas nem nada. E ele também, por um lado, eu acho ele muito descontraído no que ele fala. E isso torna o protocolo que deveria existir em torno da pessoa do presidente, torna isso, eu acho que, coitado de quem faz o cerimonial e o protocolo ali do Bolsonaro. Agora, eu, sinceramente, não acho... a questão do imbrochável, pelo que a gente vê ali, é que alguém... Ele parou o que estava falando, olhou para baixo e a pessoa falou, aí ele fez tipo que concordando e ele mesmo começou. Eu sei que alguém ali começou a história e ele continuou. Não acho que era para falar isso lá. Mas eu queria só colocar aqui sobre a questão da princesa. Eu acho que é um pouco um folclore da vida. Vamos culpar, então, a Disney, porque... eu acho que é um jeito muito carinhoso de falar. Eu tenho uns amigos que chamam as esposas ou suas namoradas de rainha, que não é nem princesa, é mais do que princesa, é rainha. Quando eu falo sobre a polarização aqui no Brasil, é assim, especialmente com relação à oposição ao Bolsonaro, cada palavra tem um peso a mais, coloca-se um peso a mais, cobra-se duplicadamente dele, por exemplo, a mais do que se cobraria. Eu sei que tem um protocolo, presidente e tudo, mas eu acho que se cobra dele triplicado, cada vírgula, cada pontinho. Por exemplo, ele acabou falando uma coisa muito, para mim, é muito bonita, e outros podem dizer que é horrível. Ele disse, muitas vezes, ela está na minha frente. Ele deu para ela uma honra ali, de dizer que ela também segura a onda com ele, tanto que tem hora que é ela que está puxando. Entendeu? Então, eu não acho de todo ruim o que aconteceu ali, não. Eu acho que a gente precisa dar um pouco de... lembrar também que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa normal. Certo. Cris Bianchi, para não fazer a mesma pergunta, se você quiser comentar sobre um assunto, tudo bem. Mas o detalhe é o seguinte, eu falei no começo aqui do nosso Batata Quente que o Bolsonaro é a pessoa que mais leva apoiadores a qualquer evento que ele faz. Quando o Lula faz, não dá o mesmo. Quando o Ciro Gomes faz, não dá o mesmo, etc, etc. Aqui que você atribui isso, e hoje o que a gente viu foram famílias nas ruas, né, indo atrás desse evento. Será que ele conseguiu capturar o que significa família, mesmo que tenha sido num ponto de vista mais religioso, mas é esse ponto de vista que a família brasileira vê? Por que ele é tão popular depois de 4 anos de mandato, com problemas no mandato? Todo mandato tem problema. Por que o Bolsonaro continua tão popular com o seu eleitor? Bom, com certeza, ele é muito carismático, né, ele tem, assim, esse poder, assim, ele fala, porque você vê, ele fala, princesa, é fofo, né, é fofo falar, tipo assim, ainda que a gente não concorde, porque não tem nada a ver falar isso numa parte política, né, numa apresentação política, mas tem muita gente, que fofo, que lindo, né, então, assim, ele é carismático, com certeza.
tem essa parte da religião, sim, que eu acho que ele puxa e isso acaba favorecendo. E ele acabou conquistando os eleitores assim, nessa espontaneidade, né? Para mim, na verdade, eu já ponho um filtro. Eu tô ali naquela apresentação política, naquele comício, eu quero saber o que aquilo vai melhorar. Não, eu não quero saber da família dele, eu quero saber o que ele vai melhorar na vida dos brasileiros, entendeu? Na família dos brasileiros. Porque, assim, tudo bem, é fofo, mas quando você tem consciência política, quando você é crítico, assim como eu sou, não é isso que me interessa. A mulher dele pode ser a maior princesa para ele, lindo, mas tá, e daí? E proposta? E o que você vai fazer pela educação? De novo, né? Então, assim, eu sou assim, eu meio que coloco um filtro. Se eu tivesse escutado isso, eu já ia ter esquecido. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque não é isso que eu tô lá buscando, sabe? Eu tô buscando proposta, o que ele vai fazer pelo país, pela vida das pessoas. E que nem a Mara falou, se eu quiser saber de princesa, eu vou ver um filme da Disney, né? Então, assim, ali naquela apresentação que ele estava fazendo, a gente quer saber de proposta política, a gente quer saber o que ele vai fazer para a família dos brasileiros, e não muito, assim, o que a esposa dele vai andar na frente ou atrás dele, né, whatever, assim. Tipo, eu acho que isso acaba comovendo as pessoas um pouco. Mas, no meu caso, eu sou mais objetiva. Eu estou mais interessada no que ele está propondo para o plano de governo. Interessante. Olha, vamos entrar nos temas. Eu vou tocar um comercial agora, pedir para a produção, mas a gente vai entrar em temas como corrupção, economia, pandemia e saúde, educação, para a gente falar exatamente daquilo que os políticos precisam fazer, que é nos servir nesse tema. Eles saem do povo, mas continuam serventes do povo. Mas antes disso, tem aqui o pessoal que está participando conosco. O Kilder Cunha está dizendo, o Kilder é daqui da nossa região em Boston, muitas mulheres hipócritas que batem na tecla do respeito estão muito equivocadas com relação à pauta mulheres. Idolatram artistas que mostram o bumbum, né? Ele botou aqui, queima o filme das mulheres fora do Brasil para depois falar da fala do presidente? Como assim? Não deu para entender. A Sueli Gusto está dizendo, bem dito, brasileiros têm que ter visão política nessa hora. O Cláudio Gregório está dizendo, Bolsonaro no primeiro turno. Denise Muck está dizendo, o único plano de governo dele é encher o bolso dele. A Cida Coelho está dizendo, estou amando esse batata quente, são boas informações. Produção, nós temos hoje um comercial do Brazilian Film Festival. Vamos ver, depois a gente vai entrar nos temas de campanha. O melhor do cinema brasileiro está de volta. 26º Infinito Brazilian Film Festival, de 10 a 25 de setembro. Mostra competitiva no Tower Theater Miami e virtual na inf.online. São 70 filmes para você maratonar. Abertura dia 10 de setembro com cinema ao ar livre. Exibição gratuita. Encerramento no dia 17 com show de Adriana Calcanhoto no Miami Beach Band Shell. Venda de tickets e programação completa no site inf.online. Legal, vamos prestigiar os eventos feitos por brasileiros, porque a gente está aqui também como parte dessa comunidade maior nacional. Mara Rubia, um dos temas que você citou no começo desse Batata Quente é sobre o tratamento de mulheres, principalmente a proteção de mulheres. Eu vou falar do tema de segurança separado em 2 pontos, né, como se fossem 2 metades. A primeira é a segurança das mulheres. Por exemplo, o ex-presidente Lula foi quem aprovou a Lei Maria da Penha. Você acha que isso foi um bom avanço para as mulheres? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o que poderia melhorar na segurança do Brasil durante o próximo governo, que, por exemplo, esse governo fez agora, ou até o próprio presidente poderia fazer num segundo mandato. Perdão, a primeira parte cortou aqui para mim, viu, Eduardo? Ok, a primeira parte é sobre a proteção das mulheres, que você citou no começo do Batata Quente. O ex-presidente Lula foi quem aprovou a Lei Maria da Penha. Você acha que isso foi um marco importante de proteção das mulheres, que criou a Delegacia das Mulheres? E a segunda parte é sobre a segurança do Brasil como um todo. O que poderia ser melhorado, na sua opinião? Sim, a Lei Maria da Penha é um marco importantíssimo. A gente que está fora do Brasil, mas acompanhando o que acontece no Brasil,
quando se fala de violência contra a mulher, quando se fala do perigo que a mulher está correndo, especialmente dentro de casa e tudo, parece que a tábua de salvação é a Maria da Penha. A tábua de salvação são essas delegacias da mulher que atendem e que, a partir daí, existe uma esperança. Então, eu acho que, não sei se nessa questão, se ela tem sido tão eficiente como poderia. A gente conhece tantas pessoas que têm recorrido à forma de uso da lei da Maria da Penha e muitas vezes acaba que a gente tem tragédias e resultados que poderiam ter sido evitados e etc. Com relação ao segunda parte, sobre a questão da segurança de forma geral, né, Eduardo? Certo. Okay. A questão da segurança, tem uma coisa que o próprio Pablo Marçal bateu bem na tecla aqui no plano de governo dele e nas suas falas enquanto candidato, que é uma questão tão simples, tão prática, é assim, vai cuidar da sua vida. Essa frase é chave para o Pablo Marçal e para tudo que ele já vem ensinando há anos. Vai cuidar da sua vida. Uma mudança de mentalidade incrível que precisa acontecer na cabeça de todos nós brasileiros. Quando a gente para cuidar da nossa própria vida, as coisas vão caminhar para a gente melhor, vão caminhar para o meu vizinho melhor, para a minha família melhor. E eu fico pensando, se nós estivéssemos, cada um, buscando cuidar de si mesmo, buscando crescer, buscando se desenvolver, buscando ajudar na busca de soluções para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu país, seja na questão da segurança, na questão da educação, economia, tudo nessa cidade, nesse bairro, nesse local, seria alterado para melhor através disso. Então, eu acho que, Eduardo, não só com relação à segurança, mas nessas outras áreas, a gente precisa de iniciativas do governo que possam realmente não só dar para as pessoas, mas cobrar das pessoas uma mudança de atitude delas. E eu vi o que é que eu estou aqui em Goiás, numa cidade, e eu estava vendo de uma cidade aqui perto e uma propaganda da própria prefeitura e tal. Cada coisa que tinha no Instagram era assim: hoje entregamos mais tantas bolsas disso, hoje entregamos pacotinhos de escovar o dente, hoje entregamos mais isso, vamos fazer o plano disso. Eu, sinceramente, eu levei um susto. Eu não vi, assim, educação, eu vi presentes, assistencialismo, essa coisa que deixa as pessoas preguiçosas e que eu acho que tem atrapalhado demais o Brasil de crescer. É essa coisa do toma mais uma bolsa, toma mais uma coisa. Então, quando nós vamos cuidar de nós crescermos, de nosso vizinho, do meu bairro, da minha cidade, eu creio que tudo vai melhorar, inclusive a questão da segurança. Eu não consigo dar uma sugestão específica, porque é muito fora assim, da minha área, mas eu creio que tudo ia melhorar quando a gente resolvesse cuidar. Ia ter muito menos gente com tempo para virar bandido, se antes de virar bandido já estivesse cuidando da sua própria vida e tentando ajudar a ser uma pedra para melhorar o país, e não para ficar brigando contra um partido, contra outro partido, mas trabalhar a favor do Brasil. Obrigado, Mara. A Valéria Sassi, o tema corrupção foi central na eleição de 2018. Nessa eleição não é tão central, mas vira e mexe, volta, inclusive com ataques de lado a lado. É fato que o governo do PT teve corrupção, porque dinheiro voltou, 6 bilhões de reais voltaram. O tesoureiro do partido foi preso, o diretor, o chefe do gabinete foi preso, quer dizer, um monte de gente, inclusive empreiteiros foram presos, o que mostra que o governo do PT não é comunista, e sim governou com os empreiteiros muito do capitalista. A pergunta para você é o seguinte: como é que você reconcilia, dá mais uma chance ao presidente que teve essa corrupção grande? Como é que a gente tem garantia como eleitor? Por exemplo, se eu vou votar no Lula, ou alguém vai votar no Lula, como é que eu tenho garantia que isso não vai acontecer de novo? Como é que o tema corrupção não é o central na sua decisão de votar para presidente? Essa é uma boa pergunta e
de resposta bastante complicada. Primeiro, a questão da corrupção é uma coisa histórica, complicadíssima de encontrar solução, mas a sua pergunta foi como concilia votar numa pessoa que houve corrupção. A minha resposta para isso é bastante simples, porque há muito mais corrupção agora do que havia antes. Os valores que a gente tem agora na corrupção geral do governo, de um modo geral, nas coisas que estão acontecendo, e eu acompanho com detalhes desde que o governo tomou posse, os números são incrivelmente grandes. Os números em diversas áreas são incrivelmente grandes. Muitas coisas deixaram de ser feitas no Brasil e levando em conta que nós tivemos uma pandemia mundial. Muitas coisas que deveriam ter sido cuidadas, apesar da pandemia, foram postergadas e criou-se ainda esse fundo do orçamento secreto, que o dinheiro é finito. Vários economistas falam isso, é uma coisa geral, o dinheiro é finito, você tem que circular. Então, quando você tira para colocar num fundo que vai para um orçamento secreto, que ninguém sabe para onde vai, e que são distribuídos ao bel prazer para comprar votos para um governo, esses valores vêm de algum lugar e foram tirados de serviços e de benefícios que as pessoas deveriam ter, porque quando a gente paga imposto, esse imposto tem que retornar para a comunidade, para todos os brasileiros, na forma de serviços públicos. Então, quando você tem uma boa estrada nos Estados Unidos, foi imposto que você pagou e que virou um asfalto de qualidade, e por aí vai. Então, os serviços têm que retornar, e não tem serviço retornando no Brasil para os brasileiros. Então, se você contabilizar esses valores absurdos que a gente tem visto ao longo dessa administração, não me diz que nada mudou. E eu não posso levar isso em consideração, porque muitas outras coisas ficaram piores também. Então, eu acho que a questão corrupção no Brasil, e como houve corrupção durante a ditadura militar, e ninguém sabe porque não se podia apurar, e porque não tinha nada aberto, eu vou parafrasear o que o presidente falou. No tempo, quando o Lula foi presidente, a garantia das instituições de investigar e punir todo mundo que tivesse em corrupção levou ele mesmo à cadeia. Então, se o juiz tivesse feito as coisas de forma correta, com provas decentes e tal, tudo, estava todo mundo lá, se ele não tivesse sido parcial. Mas isso é outra história. A questão da corrupção vamos reforçar todas as instituições públicas que investigam e punem a corrupção. Então, Polícia Federal, COAF, Tribunal de Contas da União, todas as entidades envolvidas, a PGR, precisam estar todas fortes, funcionando para investigar todo mundo, quem quer que seja. Essa é uma das razões. É importante falar nesse tema porque daqui para frente deve voltar, por exemplo, a campanha do Bolsonaro mudou o tom positivo e voltou a atacar em cima desse tema, então mostra que o eleitorado está ligado nesse tema, porque a campanha dele está investindo também. Ô, Cris Bianchi, no começo do Batata Quente, você falou de educação, eu até citei que a minha mãe, diretora de escola pública. Como é que você vê esse atual governo no tema educação? Primeiro, cancelou o Ministério da Educação, colocou lá junto com a cultura. Depois, 4 ministros, o último com problema de corrupção, incluindo que Milton Ribeiro, um pastor, disse que vai receber outros pastores a mando do presidente. Barras de ouro, dinheiro dado, depois teve a compra de ônibus superfaturada, que só não aconteceu porque descobriram antes. Como é que você vê esse governo? O que pode melhorar na educação que o governo Bolsonaro não fez no primeiro mandato que faria no segundo? Olha, eu vou te falar, 4 anos realmente não é um tempo que você consegue mudar muita coisa. Agora, o que aconteceu também, que o Bolsonaro, quando ele pegou esse governo, já essa parte do Ministério da Educação já não estava tão bem estruturado. Então, assim, eu acho que ele pegou uma bomba
e ele realmente não conseguiu resolver porque faltou ali gestores que pudessem levar a educação para frente. Então, assim, eu não sei realmente como resolver isso, mas eu acho que ele não foi total culpado. Eu acho que ele já recebeu o governo quando estava numa administração ruim, o Ministério da Educação, e ele tentou resolver de uma forma que realmente não teve sucesso, mas eu não acho que isso foi culpa do Bolsonaro, eu acho que isso sim foi má gestão do Ministério Público, dos gestores do Ministério Público. Enfim, eu tô pela educação, eu tô torcendo muito que isso se resolva, mas a gente sabe que não é em 4 anos. Então, assim, da mesma forma como ele pegou ruim, ele tentou resolver, não conseguiu, e talvez se algum outro presidente que não seja ele ganhar, talvez também não consiga resolver. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ter um plano, e realmente é complicado. A educação tem que melhorar, eu não sei de que forma, mas, enfim, alguém tem que dar jeito nisso. Não, é um tema forte, porque nós temos números muito ruins, desde outros governos também, de avanço na educação, principalmente educação pública. Mara Rúbia, por que não apoiar uma mulher? Hoje nós temos Simone Tebet crescendo, é uma ex-prefeita eleita 2 vezes no Mato Grosso do Sul, vice-governadora, senadora, e temos Soraya Tronic, uma senadora. Por que às vezes parece que a mulher olha para outra mulher com mais desconfiança do que um homem olha? Ou será que essas 2 mulheres não têm qualificação para gerenciar o Brasil? Essa questão minha, por exemplo, do candidato que eu estava apoiando, não é... Sim, Pablo Marçal, não é ligado diretamente em oposição a uma mulher. Tem mulheres candidatas, mas, e olha que minha família é toda de Mato Grosso do Sul, né? Toda a minha família. Cresci em Mato Grosso do Sul, mas no momento eu acho que o que o Pablo Marçal tem para apresentar é tão precioso, é tão necessário, que eu acho que as propostas dele são muito tentadoras para poder ajudar o Brasil nesse momento. Infelizmente, não vai poder, não tem como concorrer, mas eu acho que o Brasil precisa mesmo de um choque, porque, veja bem, Eduardo, eu tenho 60 anos, eu cresci numa família onde meu pai era brisolista, tem até hoje guardadas as únicas peças do papai aqui em casa, é o lencinho vermelho do Brizola e etc. Papai foi caçado, era político, prefeito da cidade de Rio Verde, em Goiás, caçado pela ditadura, preso, caçado, está até hoje o nome dele aí nas listas negras aí do país, nem sei se eu posso falar lista negra mais, whatever, mas eu cresci nesse clima, assim, de ditadura militar, eu vi. E uma coisa, desculpa, porque eu fiz uma curva aqui, uma Sim. coisa que me impressiona muito é quando, com essa polarização brasileira, acaba se jogando em cima do Bolsonaro uma tal ditadura, uma história de ditadura militar. Nós não vivemos mais a ditadura militar. Eu presenciei meu pai preso, meu pai caçado, amigos deles que morreram, igualzinho a música fala, amigos que foram para nunca mais voltar. Então, o que a gente está vivendo hoje não tem nada a ver, e eu não creio que a gente chega absolutamente... Mas Mara, nesse ponto da ditadura militar... Ô, Mara, só um ponto. Nesse ponto da ditadura militar, o Bolsonaro fala que não teve ditadura. Ele fala que foi pelos braços do povo e o Congresso que escolheu. Ele não reconhece que é ditadura. Eu já entrevistei ele já falou isso para mim, que não foi ditadura. Eu sei, eu já ouvi. Mas eu sei que ele fala isso, e eu não entendo isso. Eu não entendo, porque eu vivi isso. Okay. Então, eu não entendo como uma pessoa, inclusive um militar. Papai também. Papai foi
umas 2, 3 coisas aí do Exército, depois saiu. Mas eu entendo por que Bolsonaro é assim. O que eu comentei é porque existe uma tendência a jogar em cima de que se Bolsonaro ganhar, a ditadura vai voltar. Ok, entendi. É nesse assunto, é nesse ponto, entendeu? E sobre apoiar uma mulher ou não? É porque você deu uma volta. Sobre apoiar uma mulher ou não? Não, eu disse que eu não apoiaria esta mulher neste momento, nenhuma das duas, porque o meu candidato era o Pablo Marçal, e não está diretamente ligado ao fato dela ser ou não mulher, mas mais na questão das propostas que eu estava apoiando. Certo. Valéria Sasser, o Lula não foi na entrevista da Jovem Pan News e diz que só vai na entrevista da Globo. Ou melhor, no debate da Globo. A entrevista já passou. O que você acha disso? É uma estratégia dele? Será que ele está correndo de umas entrevistas mais acaloradas? Por exemplo, o Bolsonaro é inimigo, confesso, da Globo e foi na Globo. Por que o Lula não foi na Jovem Pan? E você acha que essa estratégia pode dar certo? Outros presidentes já fizeram isso, de não participar de debate. Sim, eu acho que pode dar certo. Eu acho que ele precisa escolher um bocado de onde ele vai. Ele não pode se jogar numa armadilha que ele sabe que é uma armadilha real para ele. Então, a Jovem Pan não tem a tradição da Rede Globo. Apesar de todos os problemas da Rede Globo, o que professam e o que defendem, não estou entrando nessa seara. Mas o jornalismo, da maneira em que perguntam e que falam na Rede Globo, ainda é o corrente no Brasil. E ele não pode realmente se meter em nenhuma questão dessa. Ele não vai se meter numa armadilha. Por que faria isso? E eu acho que ele ganha fazendo isso. Eu gostaria de falar umas coisas sobre já que ela deu uma curva, posso dar minha curva também? Um bocadinho. Que é a questão do que o Bolsonaro fala sobre ditadura. Ele deixa claro que ele apoia a tortura e deixa claro que ele apoia um regime autocrático. Então, ele tem tendências autocráticas e ele ainda não fez isso. Ninguém acusa ele de ser um ditador, mas acusa ele de querer tornar o Brasil uma ditadura. Quando ele fala com a faixa presidencial, ele é presidente de todos os brasileiros. Então, ele precisa ser chefe de nação quando fala. Ele deve respeitar todos os protocolos, respeitar o decoro, respeitar tudo. Em uma situação particular, ele pode usar uma palavra chula. Numa situação pública, ele não pode. O discurso dele como candidato é uma coisa, o discurso como presidente é outra. E sobre a educação, que eu gostaria só mais um pouquinho, é que o salário mínimo hoje está no menor patamar dos últimos 20 anos e hoje só vale cerca de $200. Então, isso mostra uma questão do Brasil. E nisso, na questão da educação, ele acabou com Ciências Sem Fronteiras, ele não investiu no ensino básico e superior, ele acabou com a pesquisa, as verbas para a pesquisa foram cortadas em 96%. Um país sem pesquisa não vai à frente. Olha nós, onde nós estamos, e o quanto esse país investe. E além disso, verbas para pastores, 5 ministros em 3 anos, inclusive um está agora criticando o governo, o ensino básico ele não cuidou. Então, para que uma população tenha comida na mesa e possa fazer escolhas melhores no futuro, precisa passar pela educação, precisa passar por uma economia forte que tenha um salário mínimo acima de $200. Nós precisamos que o Brasil tenha propostas nesse sentido. Vai fazer o que a respeito da educação? Vai fazer o que a respeito da economia? Obrigada. Verdade. Precisa ver nos temas, não só na personalidade. Vou fazer uma última pergunta para a Cris Bianchi, depois uma pergunta para cada um, para a gente encerrar, para cada uma. O tempo voou, já são 8h59. Cris Bianchi, você que é advogada e tem especialização no direito digital, eu queria saber a sua opinião sobre algo que aconteceu, inclusive teve desenvolvimento hoje, que são os 8 empresários que falaram no WhatsApp que se o Lula ganhar, nós apoiamos, é melhor ter um golpe militar do que o Lula. O problema deles falarem isso não é o falar eles são livres para falar. Tem repercussão de reação sobre o falar. É que eles têm dinheiro para apoiar um possível golpe. E eles já apoiam um governo que tem mais de 30 mil militares no civil, fora do serviço militar.
Então, a justiça brasileira entendeu que eles são agentes poderosos. Um é dono de shopping mall, outro é dono da Mormai, outro... Entendeu? Então, eles são poderosos. O que você achou desse caso? Você acha que a justiça foi além do que deveria, porque aquilo cai na seara de liberdade de expressão, ou a justiça agiu certo, na sua opinião? Eu acho assim, ó, que você tem a liberdade até que você não ultrapasse a liberdade do outro, né? E ameaças, todo tipo de ameaça deve ser investigado. Então, eu acho que tem que ser investigado isso sim, eu acho que a justiça está certa. Nesse caso, você acha que a justiça agiu certo? Eu acho, porque tem que ser investigado. Mas veja bem, quem está fazendo isso são os empresários, né? Ninguém está dizendo que Bolsonaro mandou eles fazerem isso. Então, a gente tem que investigar quem está fazendo essa ação, né? Muito bem, eles dizem que é em prol do Bolsonaro, mas, assim, não quer dizer que o Bolsonaro coagiu eles a fazer esse tipo de pronunciamento. Então, eu acho que tem que ser investigado, com certeza. Ok, vamos para a nossa última pergunta, porque já são 9 horas da noite, estou passando um pouquinho do tempo, e eu peço para cada uma responder em 1 minuto, 1 minuto e meio. Vai ser a mesma pergunta para todas, para a gente encerrar como uma consideração final. A última pergunta é o seguinte: qual é o tema que, a partir de agora, pode dar mais voto ao candidato que você apoia? E qual é o tema que ele deve evitar? Quem apoia Bolsonaro fala com visão sobre o Bolsonaro, quem apoia o Lula fala também. Vamos começar agora invertendo a ordem com a Cris Bianchi. Ok. Bom, eu sou a favor das armas. Eu acho que todo mundo tem o direito de se defender. E isso é uma coisa que eu acho que pode contribuir para o Bolsonaro, sim. Eu acho que toda família, assim, não deve ter, assim, mas se quiser, deve ter a opção de poder adquirir uma arma. Já que todos os bandidos estão armados, a gente tem que ter a opção de também decidir se a gente quer ter uma arma em casa ou não, para poder se defender. O que eu acho que o Bolsonaro deve evitar é justamente essa parte de fake news, porque isso acaba atrapalhando. Eu, por exemplo, eu torci, no momento, eu não votei no Bolsonaro, mas eu torci muito por ele no momento que eu vi que ele ganhou, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que torcer para o Brasil, e já que ele era o presidente, eu estava torcendo para tudo que ele fizesse dar certo. Porém, quando eu recebo uma notícia, eu vou em vários veículos para ver se aquilo procede. E quando eu vejo que é fake news, isso acaba prejudicando a imagem dele mesmo. Então, assim, as pessoas que são bolsonaristas, para elas poderem proteger a imagem dele, elas têm que parar de colocar mentira. Porque fake news realmente é algo que prejudica não só ele, mas todos os outros candidatos, porque a gente já diz, né? Tipo assim, não é legal, é fake. Muito interessante. 2 comentários bem rapidinho. Se eu soubesse dessa questão das armas, porque tradicionalmente a arma no Brasil é mais defendida pelos homens, as mulheres não defendem tanto. A sua visão é diferente, se eu soubesse. O meu marido é 3º sargento do Exército, tá? Nós moramos nos Estados Unidos, então ele não tá na ativa. Mas eu sei atirar, eu tenho a minha arma e eu sou grata por morar nos Estados Unidos, que é um lugar que me permite isso também. Interessante. E sobre o fake news, teve mais importância negativa quando era a pandemia, que era o convencimento das pessoas de não tomar a vacina, o que poderia salvar vidas, como a gente viu que salvou, né? Salvou milhões de vidas, a gente viu isso. Obrigado, Cris. Maravilha. E aí, o tema que mais pode ajudar o seu candidato e o tema que ele deve evitar? Eu concordo com a Cris na questão das armas, por incrível que pareça. Eu não sei atirar, não sei nem se eu tenho coragem de fazer uma classe, viu, Cris, para atirar, já pensei algumas vezes, mas eu acho que o cidadão de bem, que quer se proteger, ele precisa ter meios para fazer isso, porque a bandidagem tem armas sobrando, e não é revolvinho, não, tem fuzil, tem de tudo. Então, eu acho que precisa-se ver uma política, uma legislação que permita ao cidadão de bem
se defender, se assim ele quiser. Concordo plenamente. E paralelo a isso mesmo, que se arrochem e que se apertem todos os métodos de controle de armas soltas pelo país. Então, nesse ponto, eu também concordo. Agora, eu acho que o Bolsonaro, exatamente, eu volto na questão da personalidade dele. Às vezes, o que ele fala é certo, é correto, mas o jeito e a forma como ele coloca as coisas atrapalha muito. Então, eu acho que ele precisa se cuidar muito, senão ele pode perder voto aí nessa final. Interessante. Fake news, personalidade. E você, Valéria, qual é o tema que mais ajuda ou vai ajudar o Lula daqui para frente e qual é o tema que ele deve evitar? Eu acho que ele precisa reforçar a confiança nas urnas, a defesa da democracia, ele precisa reforçar que ele vai continuar e vai reforçar as instituições que investigam a corrupção, ele precisa insistir nisso, ele precisa falar, e já fala, mas precisa falar melhor e mais como ele vai ajudar, num primeiro momento, como fez antes, e o Brasil levantou muito, as pessoas que mais precisam. Equity, a desigualdade, não se combate dando a mesma coisa para todos, mas apoiando aqueles que precisam para que cheguem no nível dos outros. Então, nós precisamos que o Brasil caminhe para que as pessoas tenham um mesmo nível. Ele precisa dar livros ao invés de armas para que as pessoas não precisem de armas no futuro. Essa questão, as armas foram liberadas e passaram a comprar, no Rio de Janeiro, várias foram capturadas pela polícia com os bandidos, armas legais, que passaram pelos clubes de tiros e toda essa coisa. Como ele vem de uma família de milicianos, vem da milícia, isso somente beneficiou a bandidagem. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com como a gente defende isso. Mas educação, comida no prato, o direito ao voto, toda essa parte básica que as pessoas precisam antes de pensar em todas as outras coisas, como vão ajudar a sua comunidade, como vão comprar arma, como vão fazer isso, eles precisam do básico, e o básico está faltando. Então, eu acho que Lula precisa investir nisso, precisa investir na segurança e no reforço das instituições que vão pesquisar e que vão investigar e punir eventuais corrupções. Eu acho que não acaba tão cedo, nem nos próximos 20 anos, com ele e outras pessoas. E a gente tem que pensar no nosso lado de exterior. A gente precisa contribuir. E o tema para ele evitar? Valéria, o tema que o Lula deve evitar? O tema que o Lula deve evitar, né, nessa questão toda, ele deve evitar falar de... Eu acho que eu já falei, não falei? Eu acho que eu já falei lá no início. Ele deve evitar funcionar em cima do Supremo Tribunal Federal, porque, como o outro ataca o Superior Tribunal Federal todo o tempo, ele precisa evitar falar, atacar a corrupção do outro, porque a corrupção dele, ele tem um rabo preso, então uma coisa vai puxar a outra. E eu acho que, de modo geral, ele tem um plano de governo que o outro não tem, então ele já está na frente. Ele está à frente se ele conseguir explorar o que ele tem de proposta, que ainda não existe exatamente nas outras campanhas. Menos o Ciro. O Ciro tem um plano muito bom de governo, muito, muito, muito bom, mas aí a questão entra voto útil. Por isso que eu estou votando também no PT, porque não tem chance dessa vez. Certo. Olha, eu quero agradecer a vocês três pelo debate de nível, ninguém perdeu a calma, todo mundo respeitou o outro lado. Eu acho que dá um exemplo, né? Nesse momento polarizado. Eu, como jornalista e radialista, eu percebo que meus ouvintes estão mais ariscos. Tem gente que me elogiava e agora está me chamando disso, daquilo. Então, assim, são 25 dias para a gente resistir, porque depois vem 4 anos com um dos dois. Então, a gente precisa... Eu acho que a gente tem que repetir depois no segundo turno esse programa. Possivelmente, sim. Sim. Olha, eu quero recomendo, só um minuto, recomendo o que a Cris disse sobre fake news. Não espalhem fake news. Verifiquem tudo, dos dois lados, esquerda e direita. Verdade. E eu quero parabenizar o microfone da Cris também, que é o melhor. É o the best daqui, porque eu ouvi o som da Cris, muito bom. Eu vou dar uma olhada nesse microfone aí para mim também.
Gente, muito obrigado. Obrigado, Mara Rúbia, pela participação hoje. Tá bom, Mara? Obrigada, Eduardo. Prazer enorme. E aproveite as comidas deliciosas do seu Goiás aí, tá bom? Já estou, já estou. Obrigado, Cris Bianchi, pela participação. Espero que seja a primeira de muitas. Sim, só me chamar que eu venho. Obrigado. Obrigado também, Valéria Sassi, que já é uma veterana nossa aqui, sempre participando. Muito obrigado, Valéria. Obrigada, Eduardo. É sempre um prazer. Gente, muito obrigado a você que ficou conosco até 9h10 da noite. Nesse momento, estamos concorrendo com Flamengo contra Vélez Sarsfield, mas a gente está aqui na nossa, eles estão lá na deles. Daqui a pouco eu vou lá ver quem está ganhando. Muito obrigado. Quem tiver comentários e também sugestões de temas, deixe na barra de comentários, a gente vai considerar com o maior carinho. A todos, boa noite e até o próximo Batata Quente. Até lá!